Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, com companheiros de longas caminhadas, né? Então, eu fico feliz de estar aqui novamente, tá? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte da reabilitação ambulatorial em crianças com cardiopatia. Depois da explanação das brilhantes palestrantes, tanto da Gabriela como da Andiara, né, eu vou dar uma continuidade na parte ambulatorial. Então, o que a gente tem no ambulatorial, né? Muitas vezes a gente fica com dificuldade de atender uma criança que chega lá para a gente, o que a gente vai fazer com essa criança? Então, a gente tem que pensar muito antes de avaliar, antes de tudo isso, avaliar bem como a Gabriela colocou essa criança, tomar todos aqueles cuidados que elas tiveram antes. Então, quando ela estava lá no hospital, o que aconteceu com essa criança? Qual foi o seu desenvolvimento, né? Então, qual cardiopatia essa criança tem? Então, isso daí tudo vai interferir na nossa conduta. E eu vou estar colocando aqui para vocês que muitas vezes a gente vai ficar em dúvidas ainda, porque nós não temos ainda evidência suficiente para estarmos tratando de forma tão adequada ainda essas crianças, né? Então, é dessa forma que eu vou estar colocando para vocês aqui, tá? Agora, tá vendo isso? Gente, desculpa, fui tentar. Eu quase invertei agora. Todo mundo acorda, é bom, né? É para eu acordar, né? Você fez propósito, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente verifica aqui, né? Nós podemos visualizar que a criança com cardiopatia congênita, né, desde que as meninas falaram, muitas vezes vai ter alterações do quê? O flash é esse, né? O laser point. Então, todas as alterações em relação ao quê? Ela foi hospitalizada, como foi gerada essa criança, então vai estar tendo todo esse caminho a ser percorrido. Então, ela vai passar, foi por alterações genéticas que ela teve a evolução da doença de cardiopatia, vai passar por emergências, essa criança vai evoluindo e a gente vai estar tratando essa criança. Muitas vezes a mãe a mãe com cardiopatia congênita vai gerar um filho, então a gente vai ter que tratar essa mãe. E tudo isso vai percorrendo até chegar onde? Lá no adulto, lá na velhice, né? Então, muitas vezes esses pacientes vão chegar numa velhice com uma redução da sua capacidade física. E nós, como fisioterapeutas, o que nós podemos fazer para estar ajudando esses pacientes nesse decorrer? Então, tentar melhorá-los de uma forma mais adequada. Como a Gabriela colocou, muitos desses pacientes que venham a ter cardiopatia congênita têm alguma síndrome associada. Então, ou eles tiveram alguma paralisia, ou tiveram algumas disfunções juntos, né? Então, isso daí faz com que nós trabalhemos juntos com o médico, com a equipe multiprofissional, para fazer com que esse paciente, muitas vezes, consiga chegar numa Olimpíada, ou que ele consiga ser atleta para desenvolver, ou que ele tenha uma vida mais saudável. Vamos chegar nas nossas mãos crianças com saturação, como as palestrantes anteriores colocaram, saturação de 85%. Mas que ela tem uma patologia de Eisenmenger. Ou crianças que têm alterações de tetralogia de Fallot e não tiveram oportunidade de fazer cirurgia. Como você vai reabilitar essa criança? Da mesma forma de uma criança saudável, que vai lá com você para fazer um desenvolvimento, para fazer uma atividade? Não, né? E o que a gente tem que lembrar, como a Gabriela colocou, é que as crianças de hoje em dia não são mais as crianças da minha geração. A gente brincava na rua. Minha mãe brigava com a gente que a gente não voltava para casa cedo porque a gente estava brincando na rua. O que as crianças de agora fazem? Elas ficam no videogame, ficam na tela, ficam no tablet. Vocês também são assim. Vocês vivem no celular, vocês vivem nessa parte. Ninguém muitas vezes conversa. Eu conheço aquela pessoa, mas eu conheço ela da rede social, mas não sei conversar com ela, né? Eu vou lá conversar com ela? Não precisa conversar. Eu mando uma mensagem para ela, mais fácil do que eu ligar. Não é assim que vocês fazem? E a criança está enxergando dessa forma. Então, muitas vezes, a gente deixa de desenvolver a criança, como a Andiara colocou, esse desenvolvimento neuromotor é muito importante nessa fase. Por quê? Muitas vezes a criança vai ter um atraso motor, não porque ela está com alguma deficiência, porque você, como pai, mãe, você não estimulou essa criança. Então, é isso que a gente tem que pensar. E quando a gente for tratar essas crianças, a gente tem grandes problemas com isso, porque assim, muitas vezes eu falo assim para a mãe, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas ele não gosta.
Ah, ele não gosta de fazer isso. Como não gosta? Ah, a criança não para quieta para fazer exercício. Aí a gente vai lá e fala assim, mãe, fica sentadinha ali quietinha. A gente vai conversar. A criança faz todo o exercício sozinha. Então, são cuidados e condutas que a gente tem que estar tomando, tá? Então, como foi dito já, né, anteriormente, 0,8 a 0,9% da população vai desenvolver uma cardiopatia congênita. 6,6 milhões de crianças no mundo apresentam cardiopatia congênita. 1 milhão de recém-nascidos por ano na Europa desenvolvem essa patologia, né, nascem com essa patologia. A morbidade, a mortalidade ainda é alta. Vários históricos de internação e cirurgias, diagnósticos no pré-natal, isso daqui é importantíssimo, né? Eu acredito que aqui no Brasil, acho que é o único sistema que a gente tem público, gratuito, que consegue ter um pré-natal, que consegue diagnosticar precocemente isso, tá? E muitas vezes fica difícil de ter um acompanhamento, porque mora-se em regiões mais longínquas, não perto de centros de referência, como a gente tem aqui em São Paulo. Então, espectro de gravidade e cirurgia aumentou o quê? Portadores com doenças de cardiopatia congênita. Tá? Lembrando, então, que nas cardiopatias congênitas, a gente vai ter diferença entre hiperfluxo pulmonar e hipofluxo pulmonar. Isso aqui é importantíssimo a gente saber. Tá? É importantíssimo a gente diferenciar isso quando a gente for fazer uma intervenção na criança, que muitas vezes uma criança vai estar muito mais cianótica do que a outra. Tá? Então, isso aqui a gente tem que observar e saber de fato o que está acontecendo com essa criança. Transposição de grandes artérias e fisiologia de Fontan, que isso aqui é uma parte, né, seria uma aula diferente ainda do que a gente vai fazer com essa criança com fisiologia de Fontan. Tá? E tem bastante casos com essas crianças ainda. Então, nós temos o quê? Que alteração pulmonar, devido à elevada resistência vascular, muitas vezes nessas crianças, pode levar ao desequilíbrio de ventilação e perfusão, limitação da difusão e aumento da frequência respiratória. Dificuldade em aumentar o volume corrente durante o exercício, devido à fadiga da musculatura respiratória, hipoxemia e dispneia. O que a gente vai ter que lembrar? O coração e o pulmão trabalham juntos, não é? A gente não tem as 3 engrenagens de Wassermann. Se a Catai estivesse aqui, a Esther, elas iam estar felizes da vida, porque foi uma das coisas que primeira coisa que a gente aprende em fisiologia. Tá? Então, as engrenagens de Wassermann, ligando os 3 sistemas, cardiovascular, respiratório e músculo esquelético. Então, se um está com dificuldade, os outros vão ter dificuldades também. Então, o que a gente tem que pensar? Como a Gabriela colocou, dependendo da faixa etária da criança, você vai ter um estímulo ou um teste adequado para essa criança. Porque não adianta eu querer fazer um teste cardiopulmonar máximo numa criança de 4 anos, se ela não tem nem entendimento nem condições de estar fazendo isso. Tá? Por isso que muitas vezes nós adaptamos testes para a gente saber de fato como essa criança está se comportando. Ou crianças sindrômicas, que muitas vezes a gente não consegue o entendimento perfeito. Então, mas aquele exercício, se a gente fizer e testar, ela vai conseguir. Pelo menos 2 minutos, se a gente já fizer uma avaliação, a gente já conseguiu um bom resultado com essas crianças. Tá? Então, lembrar dessa interação. Sistema cardiovascular, o que eu vou ter? Aumento do pós-carga de ventrículo direito, muitas vezes, queda de fluxo sanguíneo pulmonar, diminuição de retorno de sangue para o ventrículo esquerdo, maior dificuldade em aumentar o débito cardíaco durante o exercício. Nossa, professora, então essa criança pode ter síncope durante a atividade física, dependendo do retorno venoso que ela vai estar tendo? Sim. Muitas vezes, os médicos não nos encaminham, os pacientes, com medo que eles tenham uma síncope. Então, o que a gente protela, né? O que a gente faz, né? Será que não seria melhor fazer exercícios sentados ou na bicicleta, ao invés de fazer na esteira? Então, são ajustes que vocês têm que ir pensando. Tá? Só estou jogando algumas hipóteses para vocês. E nós, brasileiros, nós somos muito criativos, tá, moçada? Então, a gente consegue inventar bastante coisa com criança, que criança não adianta vocês fazerem mesmice com elas, que elas não vão gostar, elas vão embora. Nem nós, adultos, gostamos, né?
Você vai lá para a academia, você gosta de ficar lá só puxando ferro, subindo e descendo? Não, né? Então, o sistema músculo-esquelético. Então, vou ter um prejuízo de entrega de oxigênio do sistema, alterações de características de fibras musculares, atividade enzimática oxidativa e hipotrofia de fibras musculares, gerando uma redução do metabolismo aeróbio, fadiga muscular precoce durante o exercício e diminuição da produção da força. Tudo aquilo que a Gabriela colocou, que ela fez lá na tese dela de doutorado. A importância do exercício resistido. Na minha época, quando eu fiz estágio, eu falo assim que para a gente fazer exercício de carga, né, com paciente cardiopata, imagina, você não pode colocar carga no paciente, você não pode fazer levantar peso, nada disso. Isso daí já foi evoluindo, né? A gente está em 2024, meu estágio foi em 1900 e bolinha, assim. Foi em 99 que eu me formei. Então, já teve um grande período e essa evolução. Então, mostrando a importância de fazer um treino combinado. Então, o que é o treino combinado? O aeróbio mais o resistido. Por quê? Qual que é a importância disso? A gente está trabalhando o sistema como um todo, integrando os 3 sistemas. Tá? Então, a resposta adequada ao exercício requer a função fisiológica integrada dos sistemas, que eu acabei de falar para vocês. Então, aumenta a resistência vascular pulmonar, vai alterar todos os sistemas, levando o quê? Uma limitação funcional. Se eu trabalhar em cima disso, eu consigo melhorar esse paciente. Tá? Então, a criança com cardiopatia congênita tem várias internações, cirurgias, intervenções hemodinâmicas, hiperfluxo ou hipofluxo pulmonar, cianogênicas ou acianogênicas, baixo débito, fisiologia de Fontan, que é uma parte, arritmias cardíacas, síndromes genéticas e malformações associadas. Nossa, vai chegar isso daí para eu atender na minha clínica, né? O que eu vou fazer? Você vai avaliar, primeiramente, como a Gabriela colocou. E acompanhar, verificar como ela ficou lá no hospital, como a Diara colocou. Você tem que saber a anamnese bem feita dessa criança, para você saber de que forma que você vai estar atuando. Lembrando que, como elas colocaram anteriormente, a criança não é um mini adulto. A criança é a criança, tá? Não importa a roupa que ela esteja lá, que a mãe acha que ela é uma mini adulto, mas ela não é, ela é criança. Tá bom? A prescrição de atividade física, né? Recomendações de restrição ao exercício, isso aqui o médico vai passar tudo, ela não pode fazer educação física, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, a gente vai ter que conversar com o médico junto para saber de que forma que a gente pode atuar e não passar por cima dessas informações. Tá? Dificuldade na estratificação de risco da patologia, é muito difícil, sabe? Muitas vezes vão chegar lá para a gente não consegue estratificar qual é o risco dessa criança. Tá? Grande número de patologias associadas, presença de lesões residuais, disfunções ventriculares e fisiológicas, né? E uma estratificação de risco adequada. Tá? Aqui, o que nós temos? Segundo a ESC de 2020, eles mostram, e eu coloquei, depois, se vocês quiserem, a gente pode até disponibilizar, isso aqui está no consenso, tá? Lá no guideline da ESC 2020, em relação às patologias ventriculares, pulmonar arterial, pressão pulmonar arterial, aórtica, arritmias e a saturação, né? Então, de que forma que elas vão estar se comportando e de que forma que eu vou estar estratificando essas crianças e de que forma que eu vou estar colocando ela como um alto risco, moderado ou baixo risco, tá? Ou baixa intensidade de intervenção. Então, aqui, ó, que essa patologia eu posso trabalhar com alta intensidade. Essa daqui, moderada. E essa daqui, baixa intensidade. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente, é uma segurança que a gente tem na parte quando a gente for avaliar e estratificar essas crianças. Aqui são as recomendações, né? Em congênitos, né? Indivíduos com cardiopatia congênita. Então, aqui é se é a classe 1, 2 ou 3. E aqui é o nível, né? Então, nós temos o quê? Que crianças que têm competição de esporte, lá como a Gabi colocou, é nível 2A, nível 2A, só que C de evidência, a gente precisa trabalhar ainda mais para saber, de fato, o que a gente vai fazer com essas crianças. Tá?
Então, o programa de reabilitação em portadores de cardiopatia congênita, nós vamos ter, então, uma melhora da capacidade do exercício aeróbio, melhora psicológica, diminuir risco de doença cardiopatia isquêmica, melhoras do consumo de oxigênio, como mesmo a Gabriela já mostrou anteriormente, diminui o risco de obesidade, elas podem ser seguras, viáveis e benéficas. Muitas vezes vocês vão me perguntar, professora, mas será que a gente não consegue fazer uma tele-reab, já que a criança não consegue ir presencialmente lá no meu ambulatório? Se você testar a segurança disso daí e a eficácia dessa reabilitação, sim. Tá? Então, esses cuidados, por que é moda agora, moçada? Eu não sei vocês, mas aqui em São Paulo eu estou tendo muita dificuldade dos pacientes irem até a clínica. Após pandemia, é muito mais fácil, eles querem fazer de casa, eles não querem mais ir na clínica presencialmente. Então, isso daí tem que ser ajustado e a gente tem que testar, de fato, se a gente tem segurança em estar fazendo isso com as crianças. Tá? Aqui é um trabalho que a gente submeteu agora em relação à reabilitação cardíaca, né, em crianças com cardiopatia congênita. Então, a gente fez uma revisão sistemática, uma meta-análise, mostrando, então, estudos que mostrem o que a gente vai fazer de intervenção. Muitos é atividade, é aeróbio, a intensidade ainda não está bem descrita de como eu vou fazer. Por quê? Cada um vai ter uma patologia. E muitos desses estudos, muitas vezes, eles misturam adultos e crianças. E a resposta é completamente diferente. A resposta de criança com cardiopatia congênita, com síndrome e sem síndrome de Down, por exemplo, é diferente. Então, nós temos que saber trabalhar e diferenciar isso quando a gente estiver avaliando as crianças. Tá? Então, aqui a gente mostrou que tem uma diferença, então, a favor da reabilitação, fazendo uma reabilitação, tem 3 estudos mostrando isso. Tá? Aqui, em relação à reabilitação domiciliar, que eu falei para vocês, a gente não tem evidência ainda, então tem que ter estudos ainda voltados para isso. Tá bom? O que consiste, então, a reabilitação cardiopulmonar? Treinamento de 12 semanas, de 3 vezes por semana. Vocês acham que a criança consegue fazer tudo isso? Vocês que atendem crianças? Muitas vezes não, né? Se a gente não mudar um pouquinho o jeito, a gente não consegue. A intensidade definida pela porcentagem de frequência cardíaca pico. 72% mostram mudanças positivas, nenhum resultado negativo e dados a longo prazo são limitados. Então, o que aconteceu? Qual foi o follow-up dessa criança? Como ela se comportou depois do treinamento? É aquilo que a Gabriela colocou. Ela se preocupou com o depois. Então, ela fez a reabilitação. O que vai fazer depois com essa criança? É isso que a gente tem que pensar. Ela vai se tornar adulto? Vai ter um acompanhamento? Ela vai poder fazer um treinamento numa academia? Tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Para ter a liberação dos exercícios, né? Uma avaliação cardiológica, terapia anticoagulante em portadores de marca-passo, evitar esportes de contato, muitas vezes. Então, aqueles esportes de handball, basquete, futebol. Ter um ambiente termoneutro, teste de exercício cardiopulmonar máximo, valor prognóstico, prejuízo no desempenho, pico, muitas vezes, e presença de arritmias. Utilizar a Holter em 24 horas, que isso faz parte da avaliação para saber se essa criança está apta ou não para fazer uma atividade física. Tá? Quem faz isso? Junto com o médico. Então, por isso que a gente trabalhar com a equipe multiprofissional é importantíssimo. Tá? Nós, como fisioterapeutas, a gente pode executar junto o teste cardiopulmonar? Sim. Desde que nós tenhamos o suporte e tenhamos acompanhamento do médico. Porque o teste cardiopulmonar máximo, o médico tem que estar acompanhando a gente. Tá? Tipos de exercícios, né? Exercícios aeróbios de 60 minutos por dia. Vai depender, então, de 40% a 85% do VO2 pico. Por quê? Vai depender daquela patologia, daquele quadro que eu falei para vocês. Onde aquela criança, depois da estratificação, vai cair. Tá? Exercícios tipo anaeróbio, resistência e flexibilidade e mobilidade. Tá? São seguros, porém tem pouca evidência e benefícios em relação a eles. Então, o treinamento físico, ele vai melhorar o VO2 pico, distância percorrida e qualidade de vida. Muitas vezes, esses pacientes, vocês vão ver, quando vocês forem buscar artigos,
qual o teste que eles mais fazem? É teste de caminhada de 6 minutos. Tá? Alguns pacientes que têm hipertensão pulmonar e precisam de medicação, eles têm que ter um teste de caminhada de 6 minutos. Se eles não tiverem teste de caminhada de 6 minutos, eles não conseguem pegar medicação. Tá? Então, é um teste que sempre vai estar sendo utilizado. A parte hemodinâmica, né? Aumento do índice cardíaco, da densidade capilar, músculo-esquelética, aumento da força, resistência, capilarização, pulmonar, força muscular respiratória, fluxo pulmonar e perfusão. Molecular, eu tenho uma diminuição da inflamação, da fibrose e da proliferação de células e musculaturas lisas. E eu tenho que lembrar o quê? Quem gosta muito de trabalhar com a parte respiratória, treinamento muscular respiratório, esses pacientes têm uma fraqueza muscular respiratória muito grande, tá? E em crianças tem poucos estudos ainda voltados para treinamento muscular respiratório. Então, aqui é uma revisão da Cochrane, só para fechar, né? Mostrando, então, atividade física em pessoas com cardiopatia congênita. Desses estudos, somente 2 foram incluídos na revisão, em que são realizados de 2 a 3 semanas de intervenção, tá? Em ciclo, ergômetro ou em atividade aeróbica dinâmica. Então, eu tenho um protocolo definido? Não, tá? Então, essa revisão resume, então, evidências mais recentes sobre a melhora cardiorrespiratória, qualidade de vida e atividade física. Embora tenha havido apenas pequenas melhoras nessa parte de atividade física, pequenas ou nenhuma melhora na qualidade de vida. Não houve relatos de eventos adversos graves relacionados a essas intervenções. Então, portanto, são necessários mais ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, utilizando uma duração de acompanhamento mais longo dessa população. Então, fazer um follow-up mais longo dessas crianças. Tá? Obrigada.